Depois que o Zelensky trocou aquelas farpas com o Donald Trump, parece que o Zelensky ele deu uma recuada. Ele deu uma recuada importante porque ele viu que é difícil bater de frente com os Estados Unidos, certo? E hoje a gente vai ver isso. Não só isso, porque líderes mundiais foram em Kiev, na Ucrânia, e reiteraram o apoio à Ucrânia. Então, assim, ao que tudo indica, agora sim, dá para dizer claramente que a gente está caminhando por uma divisão. Europa, Estados Unidos, não vai gerar uma guerra, longe disso, mas uma divisão de ideias, de embate de ideias, de pensamento, principalmente por conta dessa guerra na Ucrânia. Então, eu trouxe aqui um material para vocês, que eu vou abrir já direto, tá? Então, vamos lá. O que está rolando? Primeiro, o Zelensky fez uma proposta, tá? Numa coletiva de imprensa, né, na conferência de imprensa de Kiev, na Ucrânia, ele fez uma proposta. Essa proposta não é oficial, ele falou, ele foi questionado sobre a relação com Trump e tal, então não é algo oficial, mas é um indicativo para a gente. O que ele falou? Vamos lá. Propostas de Zelensky para o fim dessa guerra. Antes de falar, deixa eu só lembrar. O que o Trump queria? O Trump falou que não vai apoiar o Zelensky, chamou o Zelensky de ditador, falou que ele está mais tempo no poder, porque o Zelensky fez a lei marcial, se não me engano, foi ano passado, 2024, entre 23 e 24, ele cancelou as eleições, né, adiou as eleições presidenciais na Ucrânia. Então o Trump chamou ele de ditador e os Estados Unidos queriam as terras da Ucrânia, as chamadas terras raras, onde você tem metais raros na Ucrânia que justamente são necessários para construção de tecnologia. Vamos lembrar que existe um problema em relação à tecnologia dos Estados Unidos, porque os fornecedores, né, de tecnologia, os exportadores de tecnologia, o grande exportador é a China. E os Estados Unidos está impondo sanções à China, a China também sanciona os Estados Unidos, está nesse conflito. A China falou, então a gente não vai mandar condutores, metais aí, ou matéria-prima para condutores e semicondutores para vocês. Então os Estados Unidos está doido para buscar novas fontes de recursos de matéria-prima. A Groenlândia é um desses pontos, a Ucrânia é outro. Então vamos lá. O Zelensky, ele falou que ele pode sim deixar o governo ucraniano, tá? Já que o Trump chamou ele de ditador, então ele falou assim, eu posso sim deixar o governo ucraniano, porque ele falou, eu não estou aqui para ficar o resto da vida, tá? Em troca, né, da Ucrânia se tornar membro da OTAN. Mas aí esse é o grande ponto pesado. Por quê? Vamos lá, gente. Principalmente porque essa guerra iniciou por causa da OTAN. Porque o Vladimir Putin falou, ó, a Ucrânia não vai entrar na OTAN. A OTAN não vai ter atividades perto da fronteira da Rússia. Acordo lá atrás, um acordo ainda que verbal, mas lá atrás, final da Guerra Fria, o Putin não quer a OTAN tendo atividades perto de sua fronteira. E isso leva à Ucrânia, certo? E a Ucrânia quer entrar na OTAN. Então o Putin falou, não. O Trump falou assim, então, ó, esse plano da OTAN, da Ucrânia entrar na OTAN, ele pode ser adiado. Ele não fechou, mas pode ser adiado. Mas é o que o Zelensky quer. O Zelensky quer entrar na OTAN, mas o Putin fala que não. Se entrar na OTAN, não dá. Então o Zelensky falou assim, tá, eu saio do governo se vocês aceitarem a gente na OTAN logo de cara. Ainda é muito pouco, isso é muito pouco. Aí ele tentou jogar um pouco mais alto. Aí isso a gente tem que ver a resposta. O que os Estados Unidos vai pensar sobre isso? O que o Donald Trump vai pensar sobre isso? Porque ele falou, uma possível concessão. Ó, aí é possível, não está afirmando, porque ele recentemente disse que a Ucrânia não está à venda. Isso fez o Donald Trump ficar revoltado. Essa briga, esse estresse entre os dois é por causa disso, porque o Trump falou, eu quero as terras férteis, terras raras da Ucrânia, e o Zelensky falou assim, eu não vou vender a Ucrânia. Então o que acontece? Uma possível, ele deixou em aberto, tá? Por isso que não é oficial, das terras raras. Mas aí caso os Estados Unidos enviem tropas para a Ucrânia para combater a Rússia. O que ele está querendo fazer? Ele está querendo fazer o Donald Trump mudar de lado. Ou, se a gente pensar no ponto de vista dos Estados Unidos enquanto país, os Estados Unidos retornarem ao lado da Ucrânia. Porque desde o início da guerra, com o governo Joe Biden, os Estados Unidos apoiava a Ucrânia. Com o governo de Donald Trump, essa situação se inverteu. Os Estados Unidos passou agora a apoiar o lado da Rússia. Ele fez a proposta lá das terras raras e tal, o Zelensky recusou,
e aí passou a apoiar o lado da Rússia. E aí você tem esse embate. Agora o Zelensky está tentando voltar, né? Está tentando fazer uma contraproposta para retornar o apoio dos Estados Unidos. Mesmo assim, a gente entra num outro ponto. Porque se os Estados Unidos enviarem, suponhamos que o Donald Trump fala assim, tá, então eu quero as terras raras, beleza, então eu vou seguir o teu plano, tá agora estou do lado do Zelensky, vou enviar tropas dos Estados Unidos para a Ucrânia para combater a Rússia. Isso aqui é um perigo. Por que isso aqui é um perigo? Porque o Vladimir Putin já declarou que se tiverem tropas dos Estados Unidos ou de qualquer outra força pertencente à Organização do Tratado do Atlântico Norte em solo ucraniano contra a Rússia, essa guerra já não mais representa Rússia contra a Ucrânia, essa guerra representa Rússia contra a OTAN. Por isso que é cheio de dedo, é pisando em ovos, é difícil, certo? Por isso essa dificuldade. E lembrando, Rússia, maior número de ogivas nucleares do mundo, seguida dos Estados Unidos. Rússia, maior número de ogivas nucleares ativas. O que são ativas? Prontas para lançar, seguida dos Estados Unidos. E aí? E essa tensão? E esse medo? Vocês compreenderam qual que é o cenário que está se traçando? Bom, mas vamos lá. Então aí a gente teve também, no domingo, a conferência de imprensa de Kiev com a participação de líderes políticos mundiais. Primeiro, a Ursula von der Leyen, o Leyen, né? Eu sei que tem gente que veio aqui me reclamar das minhas pronúncias, mas eu sou alfabetizado em português, né, gente? Que é a presidente da Comissão Europeia. Ela falou que as sanções à Rússia, sanções que acontecem à Rússia desde o início dessa guerra, não vão parar, certo? Não vão acabar, não vão parar, enquanto a Rússia não traçar uma estratégia de paz em relação à Ucrânia que seja duradoura, que seja longa, certo? Essas sanções, elas refletem tudo. Vocês já pararam para pensar, não só na questão dos empresários, dos produtos, em tudo, mas assim, a gente há pouco tempo, nós tivemos uma Olimpíada, não teve participação de atletas russos por conta disso. O Grande Prêmio de Fórmula 1 da Rússia não tem mais. Não tem. O piloto lá, o Mazepin, que era russo, ele era um babaca, né? Por outras questões também, né? Que era um filho de um magnata russo e tal, mas também foi banido. Assim, eu estou só dando uns exemplos visuais, de perto de outras coisas, tá? Do ponto de vista em relação aos Estados Unidos e Europa, tá? Bom, o Brasil continua sendo parceiro comercial da Rússia, tá? Então, assim, não estou falando nesse ponto. Ela também disse, vamos lá, que é possível, sim, que a Ucrânia tenha sua entrada na União Europeia até 2030. E aí não tem a ver com a OTAN. Não é a OTAN. A OTAN tem os Estados Unidos, a União Europeia não tem os Estados Unidos, não tem Donald Trump na União Europeia. É uma das perspectivas da Ucrânia também, entrar na zona do euro, tá? Ela disse que isso demanda um cuidado maior, exigências que tem que ser, a entrada de um país na União Europeia tem que ser boa, tanto para a União Europeia quanto para o país que está entrando, e diz que a Ucrânia está fazendo tudo direitinho, que até 2030 pode ser que a Ucrânia entre. 2030 daqui 5 anos, é pouco tempo. Mas não teve só europeu lá. Então, por exemplo, o Justin Trudeau, que é o primeiro-ministro canadense que anunciou a renúncia, né, que vai renunciar, e em embates com o Donald Trump. Por quê? Porque o Donald Trump acusa o Canadá de ajudar no Canadá dos produtos canadenses entrando nos Estados Unidos, de imigrantes em situação irregular, fala da questão do fentanil, né, de drogas do Canadá vindo para os Estados Unidos. Então ele entrou em crise, ele entrou em discussões, em embates também com o Donald Trump, e parece que o Justin Trudeau já falou, ele não tem mais dedinhos, né, não tem cuidados para lidar com o Donald Trump. E ele fez a crítica, né? Ele fez a crítica, falou, não dá, o Donald Trump não dá para ter essa relação entre Trump e Putin, não serve, não pode ser para ele. Aí a frase que ele utilizou, abre aspas aí, poder não significa mais certo nesse mundo. Quer dizer que a pessoa pode ter o maior número de poder, mas não significa que ela esteja certa. Ou seja, falou que o Donald Trump fez uma crítica, falou, você está errado, tá? Então a gente vai ter que ver o que vai acontecer daqui para frente. Mas o que vocês acham disso? Vocês acham que é possível, a pergunta que eu faço, deixa aqui nos comentários, é possível o Donald Trump voltar, os Estados Unidos voltar, né? Voltar ao lado da Ucrânia com o Donald Trump?
Vocês acham que isso é possível por conta das terras raras? E aí isso pode gerar uma tensão maior por conta do envio de tropas? E aí o Putin já fala, ó, não é mais a Ucrânia, agora é uma guerra contra a OTAN. O que vocês acham disso? Deixa aqui nos comentários, sempre com muito respeito, sempre com muita educação. Vocês podem criticar, vocês podem acrescentar, vocês podem corrigir. Fiquem à vontade. A única questão, a exigência é a educação aqui, o respeito com todo mundo, tá bom? Vou ficando por aqui. Amo vocês de todo o coração do mundo. Um grande beijo. Fui!